na fila da comunhão. Nós entramos na fila da comunhão porque o Senhor quer nos agarrar de unhas e dentes e dizer assim: meu filho, a minha vida agora é tua e a tua é minha, e nós seremos um só corpo e uma só alma. Isso é lindo demais. É lindo demais. Quando a gente diz assim que Deus faz novas todas as coisas, é porque Ele de fato faz novas todas as coisas. E Ele é capaz, para nos presentear com a sua presença, de mudar até o princípio da própria natureza que Ele criou. Porque Ele pode tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele é capaz de do nada nos fazer, então do nada Ele pode dizer, Ele pode mudar a lei natural da alimentação. Mas é preciso ter em vista que a forma que Jesus arranjou para fazer comunhão conosco foi através de uma refeição. Isso significa que a Eucaristia tem um poder transformador. Transformador. E a gente diz assim: eu preciso de uma vida transformada. Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha casa. Meu irmão, queres isso? Faça comunhão eucarística. Receba Jesus. Porque Ele, que é o princípio mais forte, assimilará para você, para Ele, a sua vida. Rony, você é casado, não? Não, só sou noivo, padre. Ah, noivo, é porque a câmera inverte a mão. É. Você é noivo. Está na direita. O relógio está na esquerda. O noivado, é certo, é verdade. O noivado é, vamos dizer assim, o vislumbre de um possível casamento. E eu sei que tem muita gente casada aqui. Vamos usar o exemplo que São Paulo usa do matrimônio para falar da comunhão eucarística. Dessa entrega corporal. Porque, vejam, toda missa a gente diz assim: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. A missa é um casamento, é uma festa de casamento, onde Cristo, que é o noivo, se dá em casamento à noiva, que somos nós, a igreja, o seu corpo místico. Não é? Muito bem. São Paulo nos dá uma sugestão falando sobre a lei do matrimônio. E diz assim, o corpo da esposa pertence ao marido. E o corpo do marido pertence à esposa. Aqui vamos recordar de uma coisa que eu já falei lá no início. Lembra quando eu falei do corpo e sangue? Corpo e sangue significam vida. Então, muito cuidado para que a gente não entenda Paulo dizendo assim: o corpo físico. Então, o meu corpo, meu corpinho, não é? Pertence à minha esposa. O meu corpinho pertence ao meu marido. Não, corpo aqui significa vida. Certo? O corpo da esposa pertence ao marido. E o corpo do marido pertence à esposa. E agora, nesta fala matrimonial de Paulo, nós vamos aprender uma coisa belíssima sobre a Eucaristia. Vamos seguir em frente. Fico feliz porque a gente tem conservado nos 100, não é? Pois vamos lá. Estamos curtindo. Eu queria dizer também que o meu catequista aqui do Crisma está aqui, padre, participando com a gente. O Leandro. Deus. Olha aí, que legal. O meu catequista também sendo catequizado pelo Senhor. Olha que alegria. Então, ninguém sabe o suficiente que não tem ainda alguma coisa para aprender. Exato, é? Exato. Eu ia falar para ele, eu não aprendi em um ano que eu estou aprendendo em um dia, viu, Leandro? Mas brincadeira. Fui muito bem catequizado pelo Leandro, pelo Lucas, que doaram realmente o seu tempo para que eu aprendesse muito mais tudo que eu sei hoje, mas é como o senhor disse, a gente está sempre disposto também a aprender mais, porque a gente nunca sabe de tudo, né?
Então eu estou aqui aprendendo, tendo uma aula, o Leandro também, eu tenho certeza. E a gente vai propagar o que a gente recebeu hoje aqui, é para a gente também expressar a outras pessoas, catequizar outras pessoas, né, padre? A gente não consegue hoje dar uma catequese na igreja, mas depois dessa live vamos dar uma catequese na nossa casa. Você, mãe, pai, dê uma catequese aos seus filhos. Aproveite esse tempo que vocês estão mais próximos. Filhos, aproveitem essa live para catequizar os seus pais, já que eles não querem ir à igreja, já que talvez é um sacrifício muito grande para eles poderem ir à missa. Catequizem eles, falem de Deus, falem da Eucaristia, falem dessa formação que vocês estão recebendo agora para as pessoas da sua casa, para quando passar esse tempo a gente poder viver melhor, experimentar melhor os sacramentos da nossa igreja, que para nós estamos aprendendo hoje que é de fato algo extraordinário, é um milagre para nós. Continue aí, padre, fique bem à vontade, está sendo incrível. Então vamos aplicar esse princípio paulino do matrimônio, ou seja, essa fala de São Paulo sobre o matrimônio para a Eucaristia. Recordemos, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Lembrando, corpo aqui significa a vida. A vida. Muito bem. Então vamos começar com a primeira afirmação. O corpo da esposa, quem é a esposa? Nós. O povo de Deus, a comunidade dos batizados, nós somos a esposa de Cristo. Então, a partir desse momento, quando você ouvir assim, a esposa, coloque o seu nome. Não é? Mesmo que seja a esposa feminino, diga, sou eu, Carlos. Não é? Eu, Rony, eu, Luiz, eu, Paulo, eu, Felipe, enfim. O corpo da esposa pertence ao marido. Para a gente entender isso, a gente precisa concretizar mais essa afirmação, porque senão fica uma coisa assim muito fantasiosa, muito nas nuvens. Vamos aproximar essa afirmação. O que significa dizer o corpo da esposa, haste horizontal, o corpo da esposa pertence ao marido. Bom, Jesus, não sei se quem nos assiste sabe, mas Jesus assumiu em tudo a condição humana menos o pecado. Isto significa que Jesus, assumindo em tudo a condição humana, ele assumiu também os nossos limites humanos. Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto caminhou neste mundo, não fez todas as experiências humanas possíveis. Jesus, mesmo sendo Deus, não pôde experimentar nesse mundo, enquanto caminhou aqui, todas as experiências humanas que se podia fazer. Por exemplo, Jesus nasceu homem, varão, portanto, não sabe o que é ser uma mulher. Porque é um homem. Nasceu na condição de homem. Jesus por não ser mulher, nunca foi mãe. Portanto, não sabe o que é ser mãe. Jesus não sabe o que é ser mãe. Jesus não sabe o que é um parto normal. Jesus não sabe o que é a dor de um parto normal. Jesus não casou-se. Portanto, não é marido. Então, Jesus não sabe o que é ser um marido. Não sabe o que é ser um noivo. Não é? O que um noivo passa. O que uma noiva... Ela está explicando aí. E uma noiva, e olha só, e o que uma noiva passa. Tá certo. A minha ela tá tranquila, com o coração em paz. Muito bem. Veja, Jesus morreu com 33 anos, então Jesus não sabe o que é ser um ancião.
Jesus não sabe o que é ser uma pessoa de idade. Ele não fez essa experiência. Mas agora vejam a afirmação de Paulo. O corpo da esposa pertence ao marido. Então, graças à comunhão eucarística, graças a esse elo eucarístico que nos torna um só, quando eu entro na fila da comunhão e recebo Jesus, imagine uma mulher, uma mãe de família que perdeu o filho. Jesus, enquanto caminhou nesse mundo, não foi mãe, portanto não teve filho, portanto não sabe o que é ser uma mãe que perdeu um filho. Imagine agora, que coisa extraordinária. Uma mãe que perdeu o filho e entra na fila da comunhão e recebe Jesus na Eucaristia. Ou assim, da maneira extraordinária, ou então da maneira ordinária na boca. Quando esta mulher, que é a esposa de Cristo, recebe o esposo, esse alimento assimila a vida dessa mulher. E porque se torna um só corpo e um só espírito, Jesus sabe o que é ser mulher. Jesus sabe o que é ser mãe. E Jesus sabe o que é ser mãe ser uma mulher que enterrou um filho. Se uma pessoa de idade entrar na fila da comunhão e receber Jesus na Eucaristia, graças à comunhão eucarística, Jesus sabe o que é ser um ancião. E sabe o que é de mais bonito nisso, Rony? E quem nos assiste? É que graças a isto, graças à comunhão eucarística, ao fato de que o corpo da esposa pertence ao marido, que a gente na oração pode dizer assim: só uma pessoa me entende, Jesus. Uma pessoa que recebe Jesus na Eucaristia não pode dizer assim: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Não. Porque na Eucaristia, Jesus tornou possível que o alimento nos assimilasse. E nos assimilando, as nossas coisas se tornassem as coisas dele. Então Jesus sabe o que é ser uma prostituta. Jesus sabe o que é ser um drogado. Jesus sabe o que é ser um mendigo que pede esmola e as pessoas viram a cara. Jesus sabe o que é ser uma mulher que apanha dentro de casa do marido. Jesus sabe o que é ser uma pessoa esquecida dentro de casa porque ninguém visita. Jesus sabe o que é ser uma pessoa que não é correspondida no amor. Jesus sabe e conhece todas as dores, desde que você, meu irmão, entre na fila para fazer comunhão eucarística com Jesus. E esse é o primeiro grande milagre. Essa é a primeira grande graça. E é por isso que na hora que a gente recebe a Eucaristia, a gente pode fechar os olhos e dizer: Jesus, eu te agradeço, eu te bendigo, eu te louvo. Porque nessa hora só tu me entendes. Só tu conheces e sabes o que eu estou passando. Sabe, na hora do maior desespero da tua vida, você recebe a Eucaristia e você diz: Senhor, tu me assimilaste, tu pegaste a minha vida e levaste para a tua. Meu marido não me entendeu, minha mãe não me entendeu, meu padrinho não entendeu, meu vizinho não entendeu, minha namorada não entendeu, meus filhos não me entenderam, mas o Senhor me entende, porque a tua vida assimilou a minha. Santa Isabel da Trindade, que é uma carmelita, escreveu uma cartinha para a mãe dela. Eu gostaria de ler um trechinho dessa cartinha. Eu sei que daqui a pouco vai cair, não é verdade? Padre, vamos embora. Não pare, por favor. Tá. Deixa cair. Santa Isabel da Trindade. Mas aí você me avisa quando tiver para cair ali, para avisar o pessoal ali.
Quando está com participação, eles não avisam mais, né? Desconecta. Então eu acho que a gente entrou nessa segunda live, era mais ou menos umas 21h40. É porque a gente não estava fazendo a minha. E aí eu saí da minha, eu acho que era mais ou menos isso, que a gente entrou nessa. Né? Aí dura 1 hora de live. Pode ser que apareça pro senhor aí o tempinho, mas talvez não. Talvez desconecte direto. Mas deixar um recado já para as pessoas, caso desconecte aí, tá? A gente vai voltar aqui pelo Instagram do Padre Carlos e eu entro logo em seguida e a gente dá continuidade à formação, tá certo? Caso ele esteja falando e caia aí a conexão, a gente vai voltar, tá certo? Não vão embora, fiquem aí. Vamos lá então, Padre. Taquemos ficha. Pedacinho da carta, bora. Santa Isabel da Trindade, uma carmelita, escreveu uma cartinha para a mãe dela, falando sobre esta afirmação de São Paulo. Recordemos, o corpo da esposa pertence ao marido, e o marido assimila a vida da esposa. Tudo que a esposa vive e experimenta, o marido experimenta. Jesus experimenta. Santa Isabel da Trindade fez essa experiência e disse assim para a mãe dela: o corpo da esposa pertence ao esposo. Meu esposo, Jesus, me tomou e quer que eu seja para ele um cumprimento da sua humanidade. Olha que coisa linda e extraordinária, minha gente. Meu esposo, Jesus, meu esposo, me tomou e quer que eu seja para ele um cumprimento da sua humanidade, ou seja, um prolongamento da sua humanidade. É isso que significa dizer ao doente, quando a gente vai visitar os doentes: lembra que os teus sofrimentos completam os sofrimentos de Cristo. As tuas provações completam as provações de Cristo. Meu esposo me tomou para si e quer que eu seja uma prolongação da sua humanidade. Isso é muito bonito, mas é muito perigoso. É muito perigoso. Porque nos enche de uma responsabilidade imensa. Porque isto significa que a minha vida se torna a vida de Cristo. A minha vida, a vida de Cristo. Minhas mãos se tornam as mãos de Cristo. Os meus olhos, os olhos de Cristo. E os meus ouvidos, os ouvidos de Cristo. É por isso que São Paulo vai dizer assim, olha a gravidade da coisa. São Paulo vai dizer assim, que um homem, mas isso serve para todo mundo, São Paulo está dizendo no caso de um homem, mas serve para todo tipo de pecado, que um homem que se deita com uma prostituta obriga a Cristo a deitar-se com ela. Ora, porque se na comunhão eucarística eu e Cristo nos tornamos um só corpo, e Ele que é o alimento que me assimila, se Ele faz a experiência de uma mulher, porque uma mulher o recebeu, se Ele faz a experiência de um ancião, porque um ancião o recebeu, se Ele se torna comigo um só corpo, e eu levo o meu corpo ao pecado, eu obrigatoriamente, eu logicamente, estou levando o próprio Cristo a participar do meu pecado. Por isso, minha gente, não existe pecadinho.
só meu. Todo pecado é um pecado nosso, porque atinge diretamente Jesus. O meu pecado. Sabe aquele pecado que só eu sei? É um pecado que eu levei Jesus, pela comunhão eucarística, a fazer também. Por isso que a gente não deve entrar na fila da comunhão em pecado grave. É São Paulo nos alertando isso. Quem entra em estado grave na fila da comunhão não caminha para a sua salvação, pelo contrário, mas para a própria condenação. Então essa é a primeira parte. O corpo da esposa pertence ao marido. Agora tem a outra parte. O corpo do marido pertence à esposa. E aí aqui a gente só ganha, não é? E aqui, então, a gente ganha os méritos de Cristo. Então, significa que o corpo do marido pertence à esposa. Então, significa que Jesus, com as suas virtudes, as suas qualidades, a sua santidade, a sua graça, as suas capacidades, tudo aquilo que é divino em Cristo, também me pertence pela comunhão eucarística. Quando eu recebo Jesus na Eucaristia, tudo aquilo que Jesus é, eu também me torno. Não é só Ele que se torna o que nós somos. Nós nos tornamos aquilo que Ele é, porque é uma troca de vida, é uma comunhão de vida. Eu aprendi no último retiro do clero uma oração muito bonita que Dom Angélico Bernardino Sândalo diz que faz todas as noites. Com a cabeça, diz que ele disse que encosta a cabeça no sacrário todas as noites e faz essa pequena oração. Senhor, toma o meu coração e dá o teu, e me desculpa pela troca. Senhor, toma o meu coração e me dá o teu, e me desculpa pela troca. Porque na comunhão eucarística, o grande presente, o grande mérito é nosso. Porque o que a gente tem muita coisa para entregar boa para Jesus, mas nós temos os nossos pecados. Da parte de Jesus, só o bem e a santidade. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, seus méritos, suas virtudes, sua santidade é também nossos méritos, nossas virtudes e a nossa santidade. Também na comunhão eucarística a gente pode fechar os olhos e dizer assim: ó Jesus, obrigado. Obrigado porque eu participo da tua santidade. Graças à comunhão eucarística, tu me ajudas a ser um homem mais santo, uma mulher mais santa, um jovem mais santo, um homem de Deus de verdade. Porque nessa hora nós formamos um só corpo, um só espírito. Agora, já caminhando para finalizar, veja, não termina só por aqui. Porque Jesus tem a mesma natureza do Pai e a mesma natureza do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos e experimentamos a Trindade toda. Amém. Nós mergulhamos na graça do Pai Criador, nós fizemos a comunhão, como dissemos, corporal, física, milagrosa com Jesus na Eucaristia e experimentamos esse sopro suave, tranquilizador do Espírito Santo. Santa Ângela de Foligno diz assim, ela foi na missa, era uma italiana, não é? Ela foi na missa, recebeu a comunhão e fez uma experiência mística. Chegou em casa e colocou no papel a experiência que ela fez. Ela recebeu a Eucaristia e disse assim, que quando ela recebeu a Eucaristia,
me parecia estar descansando nos braços da Trindade. Quando eu recebia a Eucaristia, me parecia estar descansando nos braços da Trindade. Meus queridos, muitos de nós precisamos descansar nos braços da Trindade. Essa quinta-feira santa que nós celebramos a instituição deste sacramento que aprendemos um pouco hoje, é para que a gente se sinta abraçados pela Trindade, formando um só corpo, um só espírito, uma entrega de amor feita numa refeição. Como é que se alimenta o corpo? Esse aqui, esse físico, material, bebendo água e comendo comida. Como é que se alimenta o corpo espiritual? Comendo e bebendo. Mas a comida, 28 segundos restantes, vai desligar. Gente, Voltamos?